Muito bem, deputado. Eu vou pedir para o senhor ver junto comigo, o pessoal vai colocar na tela aí, por favor, essa reportagem que nós noticiamos mais cedo, assinada pelo repórter CD Silva, de um antagonista aqui em Brasília, em que, pela primeira vez, o Ministério da Saúde admitiu que, de fato, está desde o dia 10 de dezembro com esse apagão de dados. 10 de dezembro foi o dia daquele ataque hacker, e os dados ainda não constam na plataforma Infogripe. Entre os dados que não estão atualizados estão justamente os dados que se referem a síndromes respiratórias, a Covid, e não há, segundo o Ministério da Saúde, ainda um prazo definido para que isso seja restabelecido. A gente trouxe aí alguns exemplos do que as secretarias de saúde estão fazendo, a própria Fiocruz também confirmando esse apagão de dados em nota oficial enviada a nós, também demonstrando a sua preocupação. E mais cedo eu falei com o senhor me disse que é muito grave a gente navegar na pandemia sem os dados. É isso mesmo, né, deputado? Olha, já seria grave se nós não estivéssemos vivendo um novo momento da Covid com o avanço da Ômicron. Nesse momento é mais grave ainda, porque nós precisamos entender o avanço da Ômicron, o comprometimento, os dados epidemiológicos em cada cidade, em cada região do Brasil, para a gente entender o movimento que ela vai causar e os seus impactos. Eu falo sempre, Diogo, que nós podemos acompanhar. O Brasil está entre 4 a 6 semanas atrás da Europa em tudo o que acontece na Covid. O avanço da Ômicron é mais do que previsível no país. A gente está falando isso desde dezembro. Então, as medidas que são necessárias para o enfrentamento da Ômicron, elas precisam ser tomadas com bastante... A gente tem antecedência para fazer. O dado é fundamental. Quem informa o dado, e é importante saber, não é o Ministério da Saúde que vai colher esse dado na ponta. Ele é informado pelos municípios e pelo Estado. O Ministério da Saúde já tinha que ter montado uma estrutura paralela para ter estes dados em mãos, enquanto a gente não consegue corrigir esse apagão de dados da base do DataSUS. Precisa montar um sistema paralelo, de forma breve e rápido, usando CONAS e CONASEMs, para a gente poder ter os dados e navegar nessa pandemia. Nós precisamos entender o que está acontecendo com o avanço da Ômicron no país. Isso só vai acontecer se a gente tiver dado epidemiológico. Deputado, a gente está falando de quase um mês daquele ataque hacker lá aos sistemas do Ministério da Saúde. O senhor está falando algo que, se o senhor me permite dizer, é algo óbvio, só que a gente está num momento do Brasil em que o óbvio precisa ser dito e redito. O senhor está dizendo que, ora, se já estamos chegando quase a um mês de apagão, o Ministério teria que dar um jeito de criar um sistema paralelo. O ministro Marcelo Queiroga, questionado sobre isso e sobre outros assuntos hoje também, aquele vazamento de dados de médicos a favor da vacina infantil, disse que ele não é fiscal de dados, e sobre esse assunto hoje também, outros colegas do senhor de parlamento, como a senadora Cátia Abreu, o deputado Júnior Bozella, fizeram duras críticas ao governo. A senadora Cátia Abreu chega a perguntar se o apagão de dados é incompetência ou se chega a ser algo proposital por parte do Ministério da Saúde, dentro de todo o contexto do negacionismo que a gente acompanha por parte do Executivo desde o início disso tudo. Deputado, o senhor teve muito contato e está tendo, por presidir a comissão da Covid na Câmara, com o Ministério da Saúde, com o Palácio Planalto. Qual a sua avaliação? O senhor vê nesse episódio uma incompetência? O senhor quer acreditar que possa haver algo proposital nisso, ou não dá nem para a gente cogitar isso na tua opinião, deputado? Diego, que o ataque é proposital, a gente não consegue saber quem fez, eu já falei aqui, inclusive contigo e com outros veículos, que isso é um crime grave contra a pátria, tem que ser tratado dessa maneira. Isso não é um crime de informática qualquer, é um crime contra a pátria. Eu não acredito que o Ministério da Saúde seja leniente, porque eu acredito nos técnicos do Ministério da Saúde. Ninguém vai ser leniente num ataque desse. O que precisa num momento igual a esse, e eu que já fui gestor público algumas vezes, você não consegue ficar parado assistindo. Tem que montar um sistema paralelo, e não adianta uma equipe esperando a recuperação de dados. Alguém tem que montar um sistema paralelo para poder ter a coleta de informações. O que a gente está falando é o Ministério da Saúde, ele vem ao longo dos últimos meses, especialmente no último mês, e nós encerramos, eu sou o presidente da Comissão de Saúde, Seguridade Social e Família da Câmara também. Nós, no último mês, a última reunião nossa foi no dia do meu aniversário, 15 de dezembro, foi onde o almirante Barra Torres fez um anúncio que iria ser liberada a vacinação para crianças na parte da tarde. Infelizmente, na parte da manhã, o ministro Queiroga não compareceu na comissão,
Ele se comprometeu a voltar na primeira data de reunião da comissão, agora em fevereiro. Desde essa data, o Ministério da Saúde tem algumas atitudes que não são condizentes com a atuação do Ministério da Saúde. Nós estamos cobrando o início da vacinação e acompanhamento dos dados tem que ser utilizado uma outra plataforma, precisa criar uma plataforma paralela. É pior, é melhor você admitir que você está tendo problemas e você buscar uma solução do que você ficar tentando esconder esse problema. Ora, nós vamos resolver amanhã, depois da manhã. O problema está aí, aconteceu um ataque, eu não acredito que esse ataque ocorreu de dentro do Ministério, do ponto de vista dos técnicos, isso vem de fora, alguém querendo prejudicar o país, porque isso não está prejudicando a vacinação, está prejudicando o país, os brasileiros, e nós precisamos montar uma plataforma. Nós temos condições com CONAS e CONASEMES de montar uma plataforma e auxiliar a navegação dessa variante Ômicron que nós enfrentamos hoje, infelizmente, sem os dados. E sem os dados, Diego, você não consegue saber exatamente o que está acontecendo. Parece ser uma variante com alto índice de contágio, mas com baixa virulência. Mas a gente precisa, cada caso que acontecer e tem um pouco mais de virulência, a gente precisa saber o que está acontecendo, porque da mesma maneira que surgiu a Ômicron, vão surgir novas variantes. Nós precisamos estar preparados para enfrentar.